Um ponto da coluna vertebral não se fecha durante o desenvolvimento do feto. Até muito pouco tempo, essa doença, chamada espinha bífida, significava que a criança mais tarde teria problemas motores, podendo até ficar paraplégica. Mas uma novíssima técnica de cirurgia promete mudar este desfecho, trazendo esperança para milhares de famílias. Joyce e Alexis Garcia planejavam ter só 2 filhos. A terceira gravidez foi uma surpresa. Nicholas está entrando no 7º mês de vida. Parece doido para dar os primeiros passos. Quando tiram a mamadeira de perto, ele chora e esperneia. Em cada movimento das pernas de Nicholas, os pais veem um milagre. No 6º mês de gravidez, eles descobriram que Nicholas tinha um problema na espinha. Me partiu o coração. Pesquisando no computador, a primeira imagem que vi foi de uma criança numa cadeira de rodas, brincando com os irmãozinhos no parque. Imaginei que este ia ser o futuro do meu filho. Até muito pouco tempo, a medicina não podia fazer muito por Nicholas. Os bebês que têm este problema são operados logo depois do parto. Quando sobrevivem à cirurgia, acabam numa cadeira de rodas. Só nos Estados Unidos são 1.500 casos por ano. Nicholas foi operado antes mesmo de nascer neste hospital de Nashville, no Tennessee. Aqui, 2 médicos americanos estão criando um novo ramo da medicina. A cirurgia foi no 6º mês da gravidez, dentro do útero materno. A técnica é tão nova que nenhum seguro de saúde paga pela cirurgia. Os médicos operam de graça e o hospital de Nashville está oferecendo todos os cuidados sem cobrar nada. Só a semana de internação custaria mais de $15.000. Os médicos Joseph Brunner e Noel Tulipan estão se preparando para a 7ª cirurgia igual a de Nicholas. Camille Lotz e o marido vão ter o 2º filho. Desta vez, uma menina. No 4º mês da gravidez, descobriram que a filha podia nascer paralítica da cintura para baixo. Os médicos identificam o ponto exato do problema na espinha do bebê antes de fazer a cirurgia. O maior perigo da operação é provocar um parto prematuro. O útero se contrai reagindo à cirurgia. Se as contrações não forem controladas, o bebê pode nascer cedo demais, no 7º mês. E corre risco de vida. Durante a operação, ninguém fala. É 1 hora de silêncio, diz o Dr. Brunner. Os gestos têm que ser precisos e muito delicados. O corte é pequeno. Os médicos levam a espinha do bebê até a abertura do útero. Com 5 meses e meio, o feto é deste tamaninho. Os pais é que decidem quando operar. É uma decisão muito difícil. Quanto mais cedo, melhor no tratamento da doença. Aumentam as chances do bebê andar. Mas o risco de um parto prematuro também aumenta, o que pode prejudicar o desenvolvimento mental da criança. Os 2 médicos se conheceram no corredor do hospital. Depois de 5 minutos de conversa, formaram a parceria. Uma combinação perfeita. Dr. Tulipan não se conformava em ver tantas crianças em cadeiras de roda.
Tinha que haver outra saída, diz ele. Só 3 hospitais americanos operam bebês antes do nascimento. O Centro Médico de Nashville, o Hospital de Crianças, na Filadélfia, e a equipe do Dr. Michael Harrison, em São Francisco. Ele é um dos pioneiros, faz pesquisas há 10 anos. Já curou várias doenças de bebês ainda na barriga das mães. Fez mais de 70 operações. Na parede, mostra com orgulho o resultado do trabalho. Aqui ele está operando um feto de 6 meses que tinha problemas respiratórios. Sem a operação, o bebê morreria logo depois do parto. O que passa pela cabeça de um médico que está salvando uma vida ainda em desenvolvimento? Quando opero, estou totalmente concentrado. Só vejo as costas do bebê. Não vejo o rosto nem as mãos. Seria muito desconcertante. Quando a operação termina, é que me pergunto, o que nós estamos fazendo? Joyce tem a resposta. Ela entrou na sala de cirurgia rezando para que o filho nascesse ao menos com o controle das funções vitais. Mas não tinha esperanças de cura para a paralisia. Que surpresa quando ele nasceu. Foi a primeira coisa que o meu marido me disse. Olha, ele está mexendo as perninhas. Valeu a pena. Eu estava muito contenta por isso. Eu dije, valeu a pena então. Valeu a pena. O problema de espinha dorsal mostrado na reportagem se chama, na verdade, espina bífida e pode ter um componente genético, mas os médicos afirmam que se a mãe não consumir ácido fólico em quantidade suficiente durante a gravidez, as chances do problema aparecer são muito maiores. O ácido fólico pode ser encontrado em algumas verduras ou consumido em comprimidos. E vamos ao resultado do painel do Fantástico. Nós perguntamos quem você acha que foi o melhor jogador da seleção brasileira e olha a surpresa. Apenas 5,9% escolheram Ronaldinho. 19,6% votaram em Dunga como melhor. 34,7% acharam que Tafarel é o número 1 e o grande vencedor, 39,8% elegeram Cafu como o melhor jogador da seleção na Copa da França. Médicos que abusam dos remédios. Você chegou a trabalhar drogado? Sim. Muitas vezes? Várias vezes. Mais informações sobre a seleção brasileira daqui a pouco aqui no Fantástico. O conhecimento atualizado de hoje, a tua experiência de 20 anos. Sabe o que é? A informação substitui até gente. ISO 9000 é muito mais que um certificado. Se os seus clientes estão exigindo, implante a ISO 9000. Crescimento empresarial, qualidade total, competição, tendências do mercado. O consultor Valdez Ludwig falando de tudo isso de uma maneira inovadora no Conta Corrente. Toda segunda, 8h30 da noite. São quase 2h20 da manhã aqui em Paris, 9h20 aí no Brasil. Continuamos a falar aqui da estação de Saint-Denis, em frente ao Stade de France. A estação está vazia, como deve estar vazio o Brasil nesta noite de domingo. Mas no centro de Paris, o povo continua se espremendo na rua. Pedro, e o Maurício Kubrusli continua acompanhando a festa dos franceses. Maurício, como é que está a situação por aí? O tumulto continua? Não, Glória, o tumulto agora diminuiu bastante. Aí está o orgulho francês em pleno Arco do Triunfo. França 3, Brasil 0. Agora nós começamos a ver claro já aqui na Avenida Champs-Élysées, apesar da permanência sempre dos carros de emergência. Aquelas ambulâncias continuam aqui, fizeram quase um mini hospital
fechando uma área, tem 3 ambulâncias paradas, dando atendimento às pessoas. O número já é muito menor, porque as pessoas assustadas foram saindo, e a gente já vê, ó, bastantes claros aqui no Champs-Élysées. Já não está aquela massa compacta, subindo, descendo. É uma festa um pouco estranha para nós, torcedores brasileiros, que sempre vimos as nossas festas das nossas torcidas, com muito samba, com muita alegria, com gente pulando. Essa aqui, fora esses acidentes, infelizmente, eles andam para lá, eles andam para cá, e a festa é essa, caminhar pelo Champs-Élysées para baixo, para cima, às vezes cantando, fazendo uma ola, um grito de guerra da França, mas é um caminhar, é uma comemoração que caminha. Pedro Bial. Bom, então que tal fazer um samba pelo vice-campeonato, né? Franceses e brasileiros unidos durante os 90 minutos de jogo. As duas torcidas dividiram o mesmo espaço no telão instalado em frente ao Hôtel de Ville, a prefeitura de Paris. É só que depois do jogo, os franceses tomaram conta da praça. A barca no Rio Sena dava o apito inicial e a euforia se espalhava pela imensa praça do Hôtel de Ville, a prefeitura de Paris. Nem a torcedora mais fanática conseguia imaginar o tamanho da vitória francesa. A casa é deles e está lotada, mas eles recebem bem os convidados. Aqui não tem jeito, o Brasil é minoria. São mais de 30 mil pessoas numa praça tomada pelo azul, branco e vermelho da França. E como no chão já não tem mais lugar, cada um vai se ajeitando como pode. Isso é que é hospitalidade. Até um poste eles reservaram para os adversários. Começa o jogo, todos de olho no telão. A praça é pequena para tanta torcida. A polícia se esforça para conter a onda da multidão. O primeiro gol leva os franceses à loucura, mas eles só podem mexer os braços. É o começo da agonia de quem acreditava no penta. No segundo gol, começa a surgir a certeza do título. A dor brasileira aumenta. A festa francesa é pacífica. Quem sai da linha na comemoração experimenta a dureza da polícia. Já é noite em Paris quando os franceses comemoram o terceiro gol. O choro brasileiro dói mais em meio à alegria dos outros. A festa é deles, mas a França comemora sem perder a classe. A Catedral de Notre-Dame é um dos principais cartões postais de Paris. Esta semana, talvez para procurar um pouco de calma antes da grande final, Glória Maria foi visitar Notre-Dame. Olha, conhecer Notre-Dame é uma experiência única, extraordinária. A catedral é uma obra-prima do estilo gótico e demorou quase 200 anos para ficar pronta. Em Paris, dos mais diversos ângulos, inevitavelmente, todos os olhares se voltam para ela. Se o olhar é através do Rio Sena, ela está lá, grandiosa, mesmo que ainda um pouco escondida. Notre-Dame de Paris, a Catedral de Nossa Senhora, atrai quem busca fé e deslumbra quem procura beleza. Ela começou a ser erguida em 1163, obra de milhares de artesãos que conseguiram tornar realidade um projeto que para muitos era um sonho. Foram quase 200 anos de trabalho. Hoje, Notre-Dame é patrimônio da humanidade. Uma das impressões mais fortes no interior da catedral é a penumbra. A falta de luminosidade deixa a sensação que o tempo parou. A nave central faz lembrar as grandes cerimônias que tiveram como cenário essa catedral. Aqui, reis e imperadores foram coroados e abençoados. Napoleão, por exemplo, recebeu a coroa de imperador da França em Notre-Dame, em 1804. Um dos mais perfeitos monumentos da arquitetura gótica, a catedral guarda tesouros em seus imensos salões. Essa pintura rara da Virgem Maria com o menino Jesus encanta e comove. O mistério da ressurreição de Cristo é contado através dessas esculturas em madeira.
Aqui na Catedral de Notre-Dame existem lugares onde câmeras não entram. É absolutamente proibido filmar. Esse é um deles, o Salão do Tesouro. Aqui existem relíquias, objetos religiosos de vários séculos, de valor incalculável, mas nós conseguimos mostrar. Ouro, prata, pedras preciosas. Cada objeto tem uma história, marca um tempo. Outra visão que deslumbra em Notre-Dame é essa, La Pietà. A escultura conta a história de Luís XIII, o rei que, angustiado com o futuro do seu reino, repetiu o gesto de Jesus e mandou a própria coroa para a mãe. Deu resultado. A paz voltou à vida dele e ao seu reino. Notre-Dame mantém tradições centenárias e ainda encontra maneiras de renovar a fé e a religiosidade. Aqui em Notre-Dame, a gente ainda pode confessar de duas maneiras. Nesse tipo de confessionário, aquele tradicional em que o padre mal vê o rosto da gente, e de uma forma mais moderna e até corajosa. Olha só, assim, nesse confessionário, onde a gente fica frente a frente com o padre para contar os nossos pecados. É preciso ter coragem, não é? A música faz parte da história da Catedral de Notre-Dame. Sempre tem um grupo de música clássica, barroca, se apresentando. Assistir a um concerto em Notre-Dame é como ouvir o canto dos anjos. A Catedral de Notre-Dame é enorme, grandiosa, com inúmeras coisas para se ver e admirar. Para conhecer todos os detalhes da Catedral de Notre-Dame, mais do que vontade, é preciso disposição. Até agora, nós já subimos 255 degraus. Agora, para chegar até a parte mais alta dessa catedral, que é a torre, a gente tem que subir mais 125. Não é fácil. Hay muchas escaleras. ¿Mas te gusta mucho? Me encanta. Es precioso. Sempre se descobre um novo ângulo, um novo detalhe na Catedral de Notre-Dame. As figuras, as esculturas, tudo impressiona. Aqui do alto, a visão que a gente tem de Paris é essa, olha só. É uma visão única. É tudo tão bonito que não dá para descrever. A gente pode ver assim, por exemplo, de pertinho, a torre mais alta de Notre-Dame. É para nunca mais esquecer. Alguns brasileiros passaram boa parte do domingo presos no aeroporto, lamentando não poder assistir ao jogo. Eles mal sabiam que talvez assim fosse melhor. Aeroporto de Congonhas, tarde de decisão. O que estes brasileiros estão fazendo aqui? Pois é, não consegui outro voo, né? Só tinha esse. Tô esperando alguém que tá chegando bem na hora do jogo. No painel do aeroporto, a previsão é de 60 pousos e decolagens entre as 4 horas da tarde e as 7 horas da noite. Indispensáveis no auxílio aos pousos, os balizadores já perderam grandes momentos da Copa. A atenção ao movimento dos aviões tem que ser total. Estamos junto com os controladores de voo na sala do radar quando a seleção entra em campo. 6 milhas para o externo, desça para 4300 pés. Direita para 350, vale que mexe 4. Aqui, televisão é proibido, mas na sala ao lado, com movimento 90% abaixo do normal, 11 dos 16 controladores de plantão estão aqui e ameaçam. Se não ganhar... Se não ganhar, vocês não deixam pousar? Não, a gente até deixa, porque não tem jeito, tem que pousar, mas vai rodar um bocado. Parece que ele estava adivinhando. Lançamento para a área brasileira. Na única TV à disposição, os balizadores e outros funcionários do aeroporto sofrem diante do segundo gol da França. No saguão, o desespero vai tomando conta dos passageiros. A
Acaba o jogo e quem desembarca sem ter visto nada, mal acredita na notícia. Perdeu? Acabou o jogo? Acabou nada. Acabou. O mesmo remédio que cura pode se tornar uma doença, um vício. E o doente aqui não é o paciente, mas o médico. Uma estranha troca de papéis. Essa história, infelizmente, não é um caso isolado. Vida e morte. Um conflito diário nos corredores, nas salas de cirurgias, nos consultórios. Médicos que parecem fortes tentam devolver a saúde, a esperança de cura. Assustador é saber que alguns desses profissionais de branco acabam viciados nas drogas que costumam receitar. Você chegou a trabalhar drogado? Sim, várias vezes. Já usei anfetamina. Começou porque eu me sentia sem energia para trabalhar e esse tipo de medicação tem um efeito estimulante. No começo era 1 comprimido por dia, depois foi aumentando relativamente para chegar a 10, 15 por dia. Terminou de fazer injeção e já está querendo mais. Né? Depois passa para 1, 2, 3 ampolas por dia. No final, a última vez que eu tomei foram 3 ampolas. Com um misto de vergonha e arrependimento, os 2 médicos que hoje estão em tratamento contam o que faziam para conseguir as drogas. Você mesmo se receitava? Eu colocava o nome de uma pessoa imaginária como uma paciente e eu receitando para ela. Você manipula as pessoas, conta uma mentira para conseguir a droga, né? E obtém aquilo, quase como um furto mesmo. Em 2 anos de vício, eles perderam o controle. Quantas horas trabalhava? Às vezes 36 horas direto, sem dormir 48. Eu tinha que fazer um esforço o tempo todo para me manter concentrada no que eu estava fazendo. Para especialistas, o problema atinge a minoria, mas já preocupa muito. Nós tivemos casos de pessoas que morreram, nós também conhecemos casos de pessoas tão viciadas que tiveram que largar a profissão. Nós também conhecemos vários colegas que estão em tratamento, em franca recuperação. Felizmente, essa é a grande maioria. Só nos últimos 2 anos, pelo menos 20 médicos viciados procuraram ajuda na Universidade Federal de São Paulo. O envolvimento de médicos com as drogas começa na faculdade e fica ainda maior quando eles passam a atender pacientes. Em 95, especialistas entrevistaram 6.000 alunos de 9 faculdades de São Paulo. 1 em cada 5 usava tranquilizantes. 13% dobravam plantões e estudavam, movidos a anfetaminas e anestésicos, derivados de morfina. O que torna a situação mais grave é que o médico viciado demora muito a pedir ajuda, por vários motivos. Estava o tempo todo com sensação de culpa, né? Me sentindo mal, não conseguia parar. Existe também muito medo do comprometimento profissional, né? Existe sempre esse conflito de você chegar, se revelar, se abrir e colocar, eu estou precisando de ajuda. Há embutido desde a formação na faculdade de que o médico sabe tudo. E ao saber tudo, ele também é incluído nele de que ele sabe se cuidar. O que não é verdade. Na minha onipotência de médico, eu me automedicava e exacerbava mais ainda a minha dependência. O médico José Antônio Ribeiro decidiu falar de frente sobre os 8 anos em que ficou preso às sensações de remédios derivados de morfina. Eu tinha acesso, pelo fato, inclusive, de eu ser titular de um departamento, né, num determinado hospital, né, onde a gente trabalhava com doentes terminais, né, e eu era o responsável por isso. Internação, terapia, ele seguiu à risca o tratamento. Faz 8 anos que o doutor José Antônio está longe das drogas. Para ficar livre dos opiáceos, o senhor teve que mudar o rumo da sua carreira profissional. Com certeza. Não só para ficar livre, né, porque eu cheguei naquilo que se chama de fundo de poço. Eu não tinha mais opção, né? Eu trabalho com dependentes químicos, não é? Porque eu ajudando outros dependentes, eu estou me vendo. Para facilitar o acesso a tratamentos, o psiquiatra Ronaldo Laranjeira montou esta semana em São Paulo um serviço específico para médicos dependentes, como os que já funcionam na Europa. Nós vamos oferecer a possibilidade de uma consulta quase que imediata com os psiquiatras aqui da Escola Paulista de Medicina. O momento que eu deixei de usar e consegui me livrar disso foi um momento tão importante na minha vida que eu não troco aquilo por nada.
uma política mais clara de controle a esse tipo de medicação. Isso com certeza falta no Brasil. Nós ainda temos a possibilidade de se comprar medicamentos com alto nível de produção de dependência ainda nas principais farmácias do país inteiro. Os médicos em tratamento sabem que não existe cura para a dependência química. A volta ao trabalho exige novas regras, acompanhamento constante e silêncio para não assustar os pacientes. Foi um namoro com a morte. E hoje eu sou noivo da vida, né? Eu amo a vida. O que eu quero é ter uma nova chance para poder provar que eu sou capaz de vencer isso e seguir minha vida em frente. Daqui a pouco você vai conhecer um brasileiro que ganhou um dinheirão com a derrota da seleção. Depois dos comerciais, aqui no Fantástico. A Globo News na internet. É só digitar http://www.redeglobo.com.br/Globo News. No Brasil, você acessa a página e uma seleção especial da nossa programação. Quem está fora do país, acessa a página e a programação ao vivo, em tempo real. Agora são 20 para as 3 da manhã aqui na França, 20 para as 10 aí no Brasil. Nós voltamos a falar ao vivo da estação de Saint-Denis, em frente ao Stade de France, onde hoje a França se sagrou campeã mundial de futebol. E lembre-se, ainda hoje no Fantástico, daqui a pouco, o bate-bola comandado por Galvão Bueno, com as presenças de Pelé, Falcão, Júnior, Romário, Arnaldo César Coelho, convidados e as informações precisas sobre o que de fato aconteceu com o Ronaldinho antes da decisão de hoje. Agora, como andará o movimento lá na avenida mais famosa de Paris, Glória? Maurício Kubrusli continua lá e dá as últimas informações da festa francesa. Olha, a festa francesa, assim, quase 3 horas da manhã, continua já não tão animada. E continua também a atividade nesse, mais ou menos, um hospital ao ar livre que eles armaram aqui para atender todas as pessoas que estão se acidentando por causa do excesso de gente. Mas desde lá de cima continua descendo. Você vê que a avenida já não está mais tão cheia. Muita gente imaginou que com esta vitória da França viriam para a rua de Paris mais pessoas do que aquelas que saudaram a libertação de Paris com a retirada dos nazistas daqui. Ainda não se fez essa conta, mas que veio gente demais, veio. Que ninguém imaginava que houvesse tantos torcedores aqui na França, certamente não. Eles estão aí, agora só andando. Mas o futebol é uma paixão francesa mesmo, pelo menos na hora que eles ganham a Copa do Mundo, né, Pedro Bial? É isso. Allez les Bleus, foi isso durante 90 minutos. Os torcedores franceses fizeram a parte deles, empurraram o time, cantaram até o último instante. E saíram recompensados. Ganharam uma Copa simplesmente diante do Brasil. Para uma torcida que antes foi criticada pelos próprios jogadores franceses, chamada de engravatada, pouco entusiasmada, a última chance era essa: empurrar o time para a melhor oportunidade que a França já teve para ganhar uma Copa. Mas era nítido o nervosismo. Afinal, como confiar num futebol que nem tinha conseguido se classificar para as 2 últimas Copas? Derrotar o grande Brasil era mais uma possibilidade que uma probabilidade, que torcedores e jogadores se uniram para conquistar. E todos pareciam ávidos, sérios, concentrados em campo. Eu quero falar isso aqui. Vamos voltar esse lance. Vamos voltar, por favor, um pouquinho só. Porque ele dá uma trombada no Dunga. E para jogar o Dunga longe assim, não é qualquer um que joga o Dunga longe desse jeito, não. Arnaldo, de pé, por favor, Arnaldo, como sempre. De pé, vamos lá. A bola vem. Lá vem a bola. Aí vem. O Zidane vem correndo com o Dunga. Vem correndo com o Dunga. Desequilibra e cai. Não, a primeira imagem. Não, eu quero o segundo lance. De frente você vê que ele usa o braço. Na sequência, por favor. Isso, vamos deixar correr na sequência por outro ângulo. É o replay. Agora, olha lá. Olha o braço do Zidane. O Galvão, tem a primeira imagem. O primeiro que passou vê claramente a jogada. No primeiro lance inicial.
Você acha que houve a falta, Falcão? Eu acho, se puder voltar, por favor. Do início do lance, então, não, mas por não, favor. na outra câmera. No primeiro lance... Seria do início do lance. Mas não nessa de costas, não essa de trás. Não essa de costas, do início do lance. Na de frente seria... Essa aí. Essa é a imagem... Vamos dessa, vamos lá. Aí, daí. Com o braço direito. Olha lá. Olha o braço direito agora. Ele joga o Dunga no chão. Empurrou. Eu acho que foi falta, gente. Dunga ficou no meio do caminho. Zidane foi com muito mais vontade, com muito mais garra. E o Dunga ficou no meio do caminho, levou uma trombada e caiu. Lance normal de jogo. Normal pra você? Gilberto Gil. Acho normal. Lance normal. Pelé. Normal. Esse lance aí não dá para você discutir. Vocês estão discutindo aí, mas não dá para ver claramente. Não, mas né? isso é o lance normal, que a gente vai mesmo normal. em cima, você deu vai muita normal. trombada assim, né? Normal, vai. Falcão. Eu acho... A França, mais uma vez, mereceu a vitória foi justa, mas eu acho que aquele empurrou o Dunga. Júnior. Parece ser uma jogada normal, até Romário. porque ele está defendendo. Romário, você aí no Brasil, Romário, lance normal, é assim mesmo que se chega, é assim mesmo que se tromba, ou houve a falta ali em cima do Dunga? Qual é a sua opinião? Não, o lance super normal. Então tá aí, o segundo gol. O terceiro gol já é uma sequência, já é uma consequência. O terceiro gol já fica por conta do desespero. Vamos rodar o terceiro gol, mas aí já não vale mais nada. O que impressiona é que eles ficaram com 10 e pareciam ter 11. O que eu quero chamar a atenção é porque alguma coisa muito estranha tinha nesse time. Eles ficaram com 10 jogadores. Pode soltar o lance. Eles ficaram com 10 jogadores aos 23 minutos do segundo tempo com a expulsão do Desailly. E a impressão que se dava é que você tinha 15 franceses em campo e 10 brasileiros. Essa é a impressão que se dava. E o que é pior... A enfiada do Petit e aí o terceiro gol. Diga, Falcão. O que é pior, esse Petit, quando foi expulso o Desailly, foi jogar de quarto zagueiro. Ele saiu de quarto zagueiro para chegar para fazer o gol. Aí, portanto, 3-0. Vamos na sequência da nossa imagem. Mais uma polêmica, a última da Copa do Mundo, Arnaldo. Prometo para você que é a última... Fique em pé de novo, por favor. Prometo a você que é a última polêmica dessa Copa do Mundo que a França conquista com méritos. Assim que a gente estiver pronto, nós vamos mostrar o lance do Denilson, aquele lance do Denilson que teria sido uma chance. No mais, o juiz foi bem, o árbitro foi bem? Eu estava preocupado com o juiz, porque é um árbitro sem expressão e sem experiência internacional. Mas me surpreendeu, apitou bem, apitou com tranquilidade, mostrou o cartão amarelo com precisão e teve personalidade. Você concorda com essa história de botar árbitro do Marrocos, árbitro de Mali, árbitro do Kuwait, dos Emirados Árabes, onde não tem jogador importante nem jogo difícil? Se os outros não estão aí, tem que colocar mesmo, tem que acreditar. A gente não pode entrar pensando que ele vai prejudicar o Brasil ou prejudicar a França. Ele está jogando uma final de Copa do Mundo também. Então vamos lá, vamos ver o lance do Denilson aqui. Tiro de canto. Escanteio. Passa por todo mundo. O Denilson... É o seguinte, o Denilson não tem controle da bola, o Denilson tenta matar a bola no joelho, joga a bola, olha só, a bola vai ser para ele de fundo. O jogador da França vai, tenta tocar a bola e toca no Denilson. Mas ao tocar no Denilson, é um choque natural, porque o Denilson não tem o controle da bola. O Denilson não botou a bola na frente, o Denilson não está driblando, o Denilson pegou uma bola de susto, porque a bola passou por todo mundo, e é um choque natural de jogo. Assim eu interpretei, por isso que eu disse que o juiz estava certo em não marcar a pena. Júnior. Eu acho que foi lance normal também. Lance normal também, nenhuma reclamação, Gilberto Gil. Também acho. Lance absolutamente normal. Romário, você no Brasil, Romário, pode até deixar o lance, o Romário só fala. Lance normal, Romário, ou houve pênalti? Lance normal? Realmente não teve intenção, mas na minha opinião foi pênalti. Na opinião do Romário foi pênalti. Talvez não fizesse diferença de forma tão estranha, jogou o Brasil. Pelé, você? Eu achei que ele já tinha perdido a bola, estava lá, eu achei que foi normal. Foi normal, Paulo Roberto Falcão. Achei que foi falta também, porque ele botou a bola na frente, mas o jogador chegou nele. Se ele ia pegar a bola, a gente não sabe. Eu acho que foi falta. Muito bem, ponto pacífico que a França mereceu, que o Brasil chegou ao vice-campeonato, que é muito importante. Esse vice-campeonato, em 16 Copas do Mundo, o Brasil por 8 vezes chegou ao pódio. Nós não estaríamos aqui elogiando ou incentivando, criticando, mas incentivando a seleção, porque depois ela perdeu, ninguém passa a prestar, ninguém serve e teria sido uma catástrofe total. Isso evidentemente não acontece, não existe. Então eu quero fazer algumas considerações finais para nós terminarmos aqui. Lamentavelmente, esse nosso bate-papo. Chega uma última informação aqui, que além do Ronaldinho ter pedido para jogar, os jogadores também insistiram para convencer o Zagallo para que o Ronaldinho jogasse. Eu pergunto, Pelé, Ronaldinho jogar, atrapalhou mais a seleção brasileira? Se ele ficasse fora, o time poderia jogar, cada um jogar por si, um pouquinho pelo Ronaldinho, talvez tivesse mais garra e mais determinação, porque o time esteve muito estranho em campo? Eu acho que atrapalhou. Eu acho que se entrasse o Edmundo,
por o Ronaldinho não estar em campo, cada um ia dizer, olha, vamos lá, ele não está, mas cada um, como você está dizendo, Galvão, cada um vai dar um pouquinho de si a mais, nós vamos lá, eu acho que seria melhor. Muito bem. A gente tem aqui perguntas rápidas para fazer, por favor. Quem vocês acham que terminou na seleção, que não dá para continuar jogando? Júnior? Terminou na seleção? Infelizmente o capitão. Capitão Dunga. Não vai dar mais para ele pela também. Condição física. O Aldair tá... Aqueles da faixa já dos 32, 33. Bebeto, esses temos que mudar. Temos que ter uma renovação. Falcão. É isso aí, eu acho que tem que começar a pensar já no próximo jogo em agosto numa renovação. Não dá para perder mais tempo, não. Pelé, já tem que pensar em agosto para quem vai jogar em 2002. Sem dúvida, já tem que começar, deveria ter pensado já antes, né? Acho que já deve pensando, porque não realmente... Gilberto Gil. Isso aí, tem que botar a turma nova. Romário, valeu a participação brasileira na Copa do Mundo, Romário? Você acha que foi válida, que foi honrosa e podemos sair sem estar tristes, mas pelo menos contentes com o que o Brasil representou na Copa? Você acha que valeu? Claro que poderia ser melhor, né? O Brasil tinha condição de ser campeão, mas não foi. Em relação aí dessa geração de 32, eu, por exemplo, tenho 32 e ainda tenho muita fé e esperança de voltar à seleção. Nem todos os jogadores que tenham mais de 32 anos têm que parar de jogar futebol. O Dunga acabou porque ele mesmo falou que acabou. Mas eu não vejo jogadores melhores do que esses que estão aí com 32, ou 33, ou 34 não, no momento. Mas isso é para daqui a 4 anos. Você joga uma Copa com 36, Romário? Você acha que joga? É difícil dizer, né? Mas a gente não sabe. O futebol hoje está muito mudado. Muito bem, já que nós estamos pensando para frente, que a gente quer dizer que méritos para a França, parabéns para a França, mas o Brasil chegou uma final e o Brasil... Foram 32 seleções, gente. Apenas 2 chegaram no final. Então não há porquê, não se pode rotular como a tragédia, como fracasso ou como desastre brasileiro na Copa da França, que a França venceu com tantos méritos. Nós fizemos uma pesquisa antes e a pesquisa deu aí destaque para a Croácia, né, Pelé? Porque veio pela primeira vez e ficou com o terceiro lugar bem lembrado. A Croácia está na maior Muito festa. bem lembrado. A Croácia está na maior festa, lembra bem o Pelé ali. Pensando para o futuro, fizemos uma pesquisa, você viu, tinha o Paulo Autuori, o Fantástico fez uma pesquisa, tinha o Paulo Autuori, tinha o Zico, não tiveram uma votação expressiva e Vanderlei Luxemburgo estava lá. E a grande surpresa, 35,7 para o Vanderlei Luxemburgo e 35 para que o Zagallo continue na seleção brasileira. Nós queremos terminar a nossa participação aqui, o nosso bate-bola, que depois vamos ter mais, mas nós queremos terminar dessa forma. Que ninguém, porque nós, olha, champanhe para a França, claro, para a seleção francesa conquista. Guilhotina, ninguém. Uma brincadeira que nós fizemos nesse bate-bola. Para terminar, quem deve ser o técnico da seleção? Nós não estamos querendo tirar o Zagallo, veja só, não estamos querendo determinar ninguém. A pesquisa diz 35% Vanderlei Luxemburgo, 35% Zagallo. Começo com você, Júnior. Quem deveria ser o técnico da seleção brasileira a partir de amanhã, pensando nos Jogos Olímpicos de Sydney do ano 2000 e na Copa do Mundo de 2002? Eu acho que você precisa colocar um treinador mais jovem, com ideias mais modernas. Me diga um nome. Pode ser até o Vanderlei. Vanderlei Luxemburgo para o Júnior. Você, Romário, você aí no Brasil, quem seria o seu técnico a partir de amanhã na seleção brasileira? Diga lá. O Vanderlei com certeza tem tudo para esse cargo, né? Mas claro que também tem outros grandes treinadores no Brasil. E com boas ideias, treinadores também jovens. Mas você diria mesmo o Vanderlei Luxemburgo, seria essa a sua resposta? Esse é o nome? Pode ser. É uma grande opção. Muito bem. Obrigado, Romário, por ter feito essa Copa conosco. Queremos te ver em campo, mas muito obrigado por ter abrilhantado o nosso trabalho com o seu conhecimento, com a sua experiência. Um abraço de todos os telespectadores da Rede Globo. Arnaldo César Coelho. Eu fico com o Júnior, Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo, Júnior, Vanderlei Luxemburgo, Romário, Vanderlei Luxemburgo, Arnaldo. Vamos lá. Gilberto Gil. Tem muita gente, pelo menos uns 2, 3 grandes técnicos. Acho que era um nome. Jovens. Pode ser Paulo Autuori também, pode ser o próprio Vanderlei. Mas se você Vanderlei é bom. Vanderlei é bom. Um belo nome. Pelé. Eu estou com todo mundo. Temos lá, tem o Nelsinho que é bom, tem o Vanderlei que é bom, tem o Paulo Autuori que é bom. Agora, eu conheço o Leão e estou acompanhando a carreira do Leão. O Leão há 5 anos que ele está pegando time pequeno, está pegando jogadores sem nome e tem posto os times nas finais. Não é com cobra, não é com time grande. Então eu fico com o Leão. Muito bem, Pelé vota no Leão. Paulo Roberto Falcão, voto final. Nós tivemos o Gildes, que é um belo nome. Você ficaria com ele?
Vanderlei tá bem, né? Tá bom. Tá certo. Não precisa essa pressa toda, não. Não precisa essa pressa toda, Temos não. 2, 3 meses, 6 meses. Tem jogo 16 de agosto, amigo. Eu sei, mas pronto, bota um. Dá pra experimentar até com 2 nesses últimos 4 anos. Paulo Roberto Falcão, você dos que estão aqui já foi técnico da seleção brasileira. Olha, e sabe o tamanho da encrenca. É, dura. Ó, tem tanta gente, todos que vocês falaram que pode ser. Eu vou dar um nome novo, então. Diga. Carpegiani. Paulo César Carpegiani, belíssimo trabalho no Paraguai, belíssima lembrança de Paulo Roberto Falcão. Mas também estou de acordo com o Vanderlei, com o pessoal, com o Luiz Felipe, tem gente demais aí. Na verdade, ficamos com voto do Arnaldo 1, do Gilberto Gil 2, do Júnior 3, do Romário 4 e o meu 5. Vanderlei Luxemburgo. Não, o Gilberto Gil mudou. Ele mudou não, diz que não mudou não. Falou Leandro. Tá bom, mudou, o Pelé tá lá. Eu acho que você bota meu voto nulo. Vota nulo do Gilberto Gil, pronto. O Pelé quer mudar o voto. O Pelé quer mudar o voto do Gilberto Gil no momento instante final do último programa da Copa do Mundo. Trabalhar com gente nova, não é? Falou para trabalhar com a seleção nova, então tem que pôr quem trabalha com gente nova, porque trabalhar com Copa é qualquer técnico trabalha. O Pelé que é o Leão e o Paulo Roberto Falcão bem lembrou do Paulo César Carpegiani. O Brasil, infelizmente, o Penta não terminou não, o sonho só está adiado para 2002. São 4 anos, Japão e Coreia. Até porque aquela frase do todo mundo tenta e só o Brasil pode ser Penta continua. Porque no máximo alguém pode ser tetracampeão. O Brasil é o tetracampeão do século, no final do milênio. Ninguém se aproxima do futebol brasileiro. Mas a França hoje foi muito melhor e brilhantemente conquistou o título. Júnior, por favor, Arnaldo César Coelho, eu queria que nós nos juntássemos ali. Normalmente nós cantamos uma musiquinha. Você pode até tirar o microfone, Júnior, que nós queremos aqui, o que a gente gostaria de fazer, o que a gente gostaria de fazer muito mais, é uma homenagem a alguém muito especial nessa Copa do Mundo. A nossa homenagem para alguém muito especial nessa Copa do Mundo. Alguém que esteve conosco nesses 32 dias, que foi fiel a tudo aquilo que a gente fez aqui. O que nós fizemos foi exclusivamente para você, torcedor brasileiro, para você, telespectador, que nos deu um orgulho muito grande, viu, Gilberto Gil? Porque nos deu a honra e o orgulho de ter alcançado índices de audiência em todos os programas da Globo nessa Copa do Mundo, inéditos em transmissões esportivas e em outras Copas do Mundo. Então, o que nós queremos fazer, já que homenageamos a França e falamos do Brasil, é prestar do fundo do nosso coração, e o Romário do Rio também eu sei que vai fazer, do fundo do nosso coração, um grande beijo para vocês e a homenagem. Nós aqui representando os 160 profissionais da Globo que estavam aqui na França nessa Copa do Mundo. A homenagem é para você, telespectador brasileiro. Muito obrigado. Do fundo do nosso coração. Muito obrigado para você. É uma predestinação para quase todos nós. Basta ser brasileiro para viver o grande drama da bola. O drama, é claro, não tem a dor seca da fome, nem traz a angústia da privação da liberdade. Mas este drama é absurdo, poético e poderoso o suficiente para mergulhar um país inteiro com todas as suas classes e cores no sofrimento e no êxtase. Hoje, no Stade de France, o êxtase foi dos franceses, mas ninguém tira daqui, do Brasil, a glória e as alegrias do melhor futebol do século. Lutamos pelas 5 primeiras e perdemos todas. A mais dolorosa em casa, chaga incurável. E assim, país de perdedores, viajamos descrentes para a Suécia. Era 1958. Na bagagem, 2 torpedos que o mundo desconhecia. Um estava machucado, menino de 17 anos, de apelido Pelé. Jogaria quando pudesse. O outro nem jogaria. Era um atleta inviável em suas pernas tortas e apelido de passarinho, Garrincha. Ficaria na reserva. Ficou, mas só por 2 jogos. Garrincha entrou em campo e desmontou a União Soviética. Logo em seguida, Pelé, curado, nos dava passagem pelas quartas de final. E lá na ponta esquerda, quase despercebido, uma formiguinha de nome Zagallo driblava e inaugurava nova função para os pontas: roubar a bola no meio-campo. Ao pé do rádio e pela primeira vez na história, o Brasil chorou de alegria. O futuro nos devia mais e mais haveria de vir.
O gênio Pelé, o menino Pelé, era nossa certeza de ganhar outra vez no Chile, em 62. Mas logo no começo, uma distensão muscular brutal derrubou o rei no gramado e o tirou da Copa. No lugar do maior jogador de futebol de todos os tempos, entrava o modesto Amarildo, com a missão quase impossível de aliviar a nossa desilusão. Missão que cumpriu com bravura. Era o bicampeonato. Para Londres, em 66, viajamos com 4 seleções brasileiras e aprendemos que quem tem 4 não tem nenhuma. 4 anos ainda deveríamos aguardar para completar o tempo de Pelé. Em 1970, no oxigênio raro da Cidade do México, o desafio estava no fôlego que nos sobrava. Como nos sobravam craques: Tostão, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto. Eram muitos os extra-classe para o time que o rei liderava. E a taça Gilles Rimet era nossa pela terceira vez. Nossa para sempre, para todas as gerações de brasileiros. Então, passaram-se muitos anos. Anos de quase, anos tristes. Chegávamos perto, mas não tão perto, a ponto de ser finalistas. Às vezes era lindo o nosso futebol, como em 82 e 86, mas coroado com os espinhos da frustração. E então escolhemos o futebol feio, o futebol de resultados, compacto, opaco, obstinado, com um herói chamado Dunga para conduzir em campo a transição e um discreto conselheiro para ajudar o técnico, o sempre Zagallo. No gol, Tafarel, impedindo no canto certo o pênalti maldito. Mas não bastava para Mário, Jorge, Lobo, Zagallo ser o único tetra completo. Queria mais. E empenhou seus 66 anos na armação de um time que desfizesse a imagem deixada na Copa dos Estados Unidos. Nada de retrancas. Com 3 ou 4 estrelas obrigatórias de uma seleção mundial, jogamos para frente, com Ronaldinho, Bebeto, Denilson, Rivaldo e os que vieram de trás. Tivemos ainda o heroísmo de Dunga. E as mãos milagrosas de Tafarel. O Penta acaba de escapar de nossas mãos. Hoje fomos coadjuvantes num capítulo de glória do futebol francês.
Mas o século que vem avançará por muito tempo antes que algum outro país venha a igualar nossos feitos e nossa glória. E agora as últimas notícias do Fantástico. O presidente Fernando Henrique Cardoso vai receber em Brasília, na terça-feira, os jogadores da seleção brasileira. Receber realmente como grandes jogadores brasileiros que levaram o nosso nome no Brasil pelo mundo afora. Você vê que se deu uma emoção no mundo todo. Eu acho que vou recebê-los como eles merecem, como gente que lutou bem, são grandes jogadores e nós temos tempo ainda para uma nova arrancada no próximo campeonato. O que o senhor acha que faltou, presidente? Olha, eu não sei, foi sorte. Eu acho que faltou sorte. A governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, foi operada hoje em São Paulo. Os médicos retiraram parte do intestino da governadora. 3 meninos morrem num incêndio provocado por radicais protestantes na Irlanda do Norte. O conflito entre protestantes e católicos já dura uma semana. Flagrante de um assalto na Austrália, o balconista é ameaçado com um ancinho e reage. O ladrão foge, mas 2 cúmplices voltam armados com espingardas e levam o dinheiro da loja. Um turista é ferido numa corrida de touros em Pamplona, na Espanha. Ele está internado na UTI em estado grave. É uma predestinação para quase todos nós. Basta ser brasileiro para viver o grande drama da bola. O drama, é claro, não tem a dor seca da fome, nem traz a angústia da privação da liberdade. Amanhã é o primeiro dia da nossa nova caminhada para o Penta. Amanhã a gente começa a juntar todo o nosso orgulho único de tetracampeão do século. Toda a honra de ter o futebol mais invejado do planeta. Isso aí, vamos receber nossos vice-campeões com o mesmo calor com que torcemos apaixonadamente por eles desde o início dessa Copa. Boa noite, campeões do século. Uma boa noite. Bola pra frente, Brasil.